mas não para com Deus. Então, o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas, ao que trabalha, o salário não é contado como favor, e sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é contada por justiça. Como Davi também fala da felicidade do homem a quem Deus atribui justiça, sem obras, dizendo: felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bendito o homem a quem o Senhor não imputará pecado algum. Portanto, essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Porque dizemos que a fé de Abraão lhe foi contada por justiça. Como, pois, lhe foi contada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça da fé, que teve estando ainda incircunciso, para que fosse pai de todos os crentes, não circuncidados, a fim de que também a eles lhe fossem imputado a justiça. E pai da circuncisão, não somente por aqueles que são da circuncisão, mas também seguem as pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Pode sentar, queridos. Justo e eterno Deus, somos gratos ao Pai por essa felicidade, ó Deus, de estarmos vivos, alegres na Tua presença, Pai. E juntos, ó Deus, podemos desfrutarmos da Tua liturgia e do Teu culto, Senhor. E também, Pai, que possamos penetrar na Tua palavra como um mecanismo principal da nossa liturgia, que é o nosso culto. E que esta palavra, Senhor, ela esteja em nossas mentes e em nossos corações. Que o Teu desejo seja o nosso desejo também, Senhor. Que a Tua vontade seja a nossa vontade, Pai. E que nós possamos ser escravos da Tua palavra, Senhor. Não forçados, mas com amor de nossos seres. Eu te peço uma bênção especial, Senhor, sobre todos nós que estamos aqui. Não para a revelação, que ela já é abençoada, mas para nós que precisamos de uma iluminação, Senhor, para compreender a Tua revelação. Eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, estamos dando aqui a continuidade na Epístola de São Paulo, aqui aos Romanos, o capítulo 4. Falamos aqui já do capítulo 1, 2 e capítulo 3, onde essa primeira parte ela foi contada, ela foi cortada e dizendo da raça humana, o estágio que a raça humana ela se encontra. O verbo não está somente no passado, o verbo está no presente, em que eles se encontram. Mas quando Paulo escreve aqui, quando você abre a epístola de Paulo, você vai ver que é só desgraça que está acontecendo nos capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, porque ela está sendo fatiada, santos. Primeiro, Paulo coloca o homem no seu devido lugar, que é esse que nós deveríamos fazer nos dias de hoje, que o homem é um pecador, o homem é um transgressor do Evangelho. Então, este homem é que tem que ser desfigurado dentro das Escrituras. O apóstolo Paulo não passou nenhum bálsamo, Paulo descortinou o homem que existe dentro de cada um de nós. E Paulo está dizendo aos judeus que vocês estavam errados por pensarem dessa forma. Vocês estavam errados em dizer que o homem não é dessa forma. E Paulo mostra que o homem é totalmente isso que ele descreve no capítulo 1, 2 e 3. Que eles estão em estágio de depravação diante de Deus. E que Deus não está contente em ver a raça humana nessas condições. Deus não está feliz em ver que a sua criação está totalmente, cabalmente desfigurada diante dele. E Paulo mostra isso nos primeiros capítulos que nós já lemos aqui atrás, onde ele foi construída a teologia paulina, que chamamos dentro da teologia reformada de depravação total. Esta palavra, irmãos, ela não se encontra dentro das Escrituras, mas o assunto está dentro das Escrituras. Isso é uma inferência
que está girando e circulando dentro dos textos das Escrituras. O homem, de fato, é um ser totalmente depravado diante de Deus e totalmente carente da graça e do favor misericordioso de Deus. Este é o homem que está na sociedade nos dias de hoje. Então, Deus deu a todos a revelação pela natureza e pela própria consciência. Ninguém pode chegar diante do Criador e dizer que não conhecemos a Ti. 2 tipos de revelações foi dada. 2 tipos. A consciência indica que o homem é e o que ele não é. E a própria revelação da natureza mostra que existe um Deus, irmãos. Que hoje no campo da teologia, ela é bastante áspero com relação a isso, tá? Existe aí o tal de design inteligente, né, que criaram, a mostrar que, de fato, irmão, o mundo é bem estruturado fisicamente. O mundo físico, estou falando, viu? Bem estruturado. E que não poderia haver uma mente criativa por trás da criação, irmãos. Tem que ter uma mente criativa por trás da criação. Nada que existe, irmão, na Terra, ele foi criado assim, sem ter um mentor. E o mentor da criação chama-se Deus. E esse Deus chamamos de Jesus Cristo, que ele é o autor de toda a criação. Ele é o arquiteto santo. Ele é o engenheiro de toda a criação do cosmos, tanto interna como externa. E nesse aspecto, todo ser humano reconhece que existe um Deus. Esse Deus que criou todas as coisas. Quando o homem não compreende perfeitamente o sentido da palavra graça, irmão, dos escritos de Paulo, ele deturpa o que, queridos? A singularidade, simplesmente, e a estruturação da redenção do próprio Cristo. O plano de salvação que Deus fez, a arquitetura que ele fez foi perfeita. E cada parte que ele fez, ele colocou cada um no seu grau. E a graça, a palavra graça, irmãos, temos que entender, a palavra mais baixa que tem nos termos gregos para definir a etimologia da palavra é favor imerecido. Isso é graça. Que pecadores morais, que somos nós, não temos condições nenhuma de evoluir espiritualmente, porque quem crê na evolução espiritual é o espiritismo, tá? Mas nós não acreditamos na evolução espiritual, porque estamos em decadência espiritual. O homem se encontra morto, e morto não fala, morto não vê, morto não apalpa, morto não sente e morto não tem livre-arbítrio, queridos. Então fica muito difícil, ou com uma linguagem médica de irreversível, é o quadro do pecador nessas condições. Irreversível, então não há condições para ele poder reagir por si próprio. Se não for uma atuação divina na vida do pecador, santos, o homem não consegue reagir. Ele só reage porque existe uma força sobre ele. E essa força chamamos Deus, é que faz ele reagir. Então, nesse aspecto, nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo mostra que esse homem, estando em estado de pecados, ele se encontra totalmente numa condição desprivilegiada com relação a Deus. Ele se encontra afastado de Deus. Então, essa palavra graça, aqui no grego charis, significa que é um favor que Deus dá a miseráveis pecadores. Eu sei que no pleno século XXI tem aquela dificuldade de falar certas palavras, que tudo agora é da prisão, da cadeia, né? A gente não pode mais falar muitas coisas que a Bíblia pré-ordena que nós possamos falar e nós não conseguimos falar. Hoje o ser humano, ninguém nem pode dizer que ele é feio. Agora, quanto mais dizer isso aqui, né, que está escrito aqui no livro. Paulo faz uma ressonância, né? Se fosse algumas décadas atrás, de radiografia, mas hoje temos uma ressonância que é feita no indivíduo, de dentro para fora, e mostra que ele está carente, miserável diante de Deus, e que ele não está bem diante de Deus. E alguns pregadores, para aliviar a situação, dizem que esse homem está na UTI. Ele não está na UTI, queridos. A UTI não é lugar de mortos. A UTI é lugar de pessoas que estão para lá, quase mortos. Mas a UTI, ele não está na UTI, porque ele já está morto, santos. E Paulo mostra que a palavra necros significa estado de mortificação que esse homem se encontra. Então, ele não pode por si próprio reagir, mas ele tem que esperar uma força ativa e uma força passiva de Deus para que possa colocar ele nessas condições. Então, nesses capítulos anteriores, Paulo diz que não existe remédio para o homem. Aí, quando chega no capítulo 4, Paulo vai mostrar que Deus abre as portas da graça.
E Deus mostra o mecanismo de salvação, como é que é feito. Não é essa teologia que é pregada aqui fora, que o homem ele é salvo por si próprio. O capítulo 4 vai dizer que existe sim uma possibilidade do pecador achar salvação. E vai dizer que não é por meio de obras. Obras não salvam ninguém, queridos. Obras é uma evidência daquilo que nós somos. Quando nós falamos é porque nós já estamos cheios. Então, as obras que nós praticamos são evidências daquilo que nós já somos. E o que é que nós somos? Salvos. A palavra sotéria, quando Paulo escreve em 1 Coríntios 1:18, ela não se encontra no futuro, como os arminianos creem, que a salvação é uma coisa que ainda vem. Mas para nós, bíblicos, é uma realidade presente. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. É o poder de Deus. O verbo está no presente. Somos, não seremos salvos. Nós já somos salvos. E com o resultado desse andamento do projeto de Deus, é que nós fazemos as boas obras, santos. Primeiro salvação, depois obras. Mas o conceito lá fora, primeiro fazemos obras para depois ganharmos salvação. Deus não aceita barganha. Deus não faz barganha com o ser humano. Na falsa igreja acontece a barganha. Eu dou dízimo na igreja para receber bênção de Deus. Eu dou R$1.000 para receber R$5.000. Estou barganhando com Deus. Eu estou chamando Deus de desonesto quando eu faço isso com Ele. Desonesto. Eu sou desonesto e Deus é desonesto. Que para eu ganhar algo de Deus, eu tenho que comprar Deus. Aí Deus é comprado e Ele me dá aquilo dali. Isso é barganha, queridos. Deus não trabalha com esse sistema. Então, essa teologia que é pregada aí fora é totalmente contrária. Por não conhecer a palavra graça, por não conhecer os desdobramentos da salvação, aí falamos coisas que não devemos falar. Mas Paulo mostra aqui que o homem está perdido até o momento. Paulo mostra que de um modo jurídico e um modo teológico, ele está fazendo aqui, ele vai construindo a sua teia bíblica da doutrina da justificação pela fé. Ele vai fazer isso. E como o ser humano debaixo do pecado pode ser aceito, pode receber a graça bondosa do nosso Deus. O livro de Romanos é o único livro do Novo Testamento que trabalha com jurisdição. O restante não. É livro de carga teológica muito pesada e, ao mesmo tempo, o lado jurídico forense. Ele trabalha com a justiça. E Deus trabalha 100% com justiça, irmãos. A justiça, ela tem uma finalidade de dizer assim, ela está segurando a lei de um lado e a espada do outro. E a moça que está segurando, ela tem uma venda nos olhos, está dizendo que a justiça é cega. Deus faz a mesma coisa, irmãos. Ele não olha para os pecadores em si, mas ele olha para Cristo, sempre para Cristo. Nós recebemos a porção que sai de Cristo, não somos nós não, ele não está olhando para você não. Se você olhar para você mesmo e pergunte a você mesmo, por que Deus deveria me escolher? Por que Deus deveria me agraciar? Por que Ele deveria fazer isso comigo? O que é que eu tenho feito antes e durante a nossa vida aqui, para que Deus pudesse me salvar? Quando eu olho para mim, irmão, o que é que eu fiz para Deus até agora? Quase nada. Muito abaixo da média, queridos. Nós fazemos. É porque nós temos uma doutrina? É porque nós estamos na EBD? É porque nós evangelizamos? É porque eu faço visita pastoral? É porque saímos para fazer estudos bíblicos? É o culto solene? Eu ministro palavra, sacramentos? Será que isso é grande coisa? Isso não significa nada diante de Deus. Deus não olha para essas coisas, santos. Isso não significa nada. Você pode estar todos os dias dentro da igreja, irmão, e você ainda não vai ser salvo. Aqui não é empresa para estar batendo ponto todos os dias, para ganhar no final do mês. Deus não trabalha por produção, queridos, porque também aqui não é padaria. Padaria trabalhamos com produção, a igreja não se trabalha com produção, santos. Enquanto a igreja não entender o que é graça, por que Deus faz isso, nós não conseguimos mover uma palha correta diante de Deus. É por isso que o Brasil tem mais de 85% do cristianismo falsificado, porque ainda não compreenderam, não aceitaram a teologia bíblica. Enquanto não aceitarem essas prerrogativas, nunca seremos uma igreja de fato, queridos. As implicações mostradas pelo apóstolo, que Deus salva pecadores, mediante a fé em Jesus Cristo, é a ferramenta que aponta
que eu sou salvo. Não é que a fé salva, santos. A fé é a ferramenta que indica que eu estou salvo. Porque quem salva não é a fé. Quem salva é o dono da fé, que é Cristo. A fé é uma ferramenta que Ele nos concede para apurar a minha pecaminosidade e que eu caia no meu estágio que eu estou hoje. Então a fé mostra o que nós somos. E o que é que nós somos? Aí Deus vai dizer, salvos. Mas quem salva? É o dono da fé, queridos, é Cristo. Essas ferramentas externas que Deus usa é para testificar e para nos ajudar a compreender a Ele. Então, se é pela fé, ele diz, não existe lugar para as obras. Os instrumentos da lei são ineficazes para produzir salvação. A lei, Paulo diz que é boa e é santa, mas a lei não salva. O pecado já estava rolando no mundo, irmãos, por causa da desobediência de Adão. Mas não tinha um parâmetro para poder medir a extensão e a gravidade da pecaminosidade. Aí Deus disse, eu vou criar a régua, o cânon, que é para medir a extensão de pecados. Então, quando a lei foi escrita, irmãos, ela veio para matar a raça humana. A finalidade da lei é glorificar o Criador, testemunhar a Ele e condenar pecadores, irmãos. Porque o pecado, ele se alimenta de quê, irmãos? Da lei. O pecado é nutrido, ele nutre. A lei é que alimenta a força do pecado. Aí Paulo vai dizer que o aguilhão da morte, o que mata o ser humano, o ferro, é a lei. Porque está intrinsecado dentro do pecado, queridos. Só existe pecado por causa da lei. Se não tem lei, não existe pecado, porque o parâmetro do pecado é a lei de Deus. Então a lei diz, não matarás. Aí Paulo disse, como eu descobri que eu não posso matar? Quando eu olhei para a lei, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. A lei indica aquilo que é. Então a lei está dizendo, agora é pecado. Então agora vocês estão condenados. Viu? Não foi assim uma coisa, vamos dizer, boa, a chegada da lei. É coisa boa e coisa não é boa, porque agora vocês vão morrer. A lei vai matar vocês. E a jurisdição de Deus diz o seguinte, santos, que para o homem ser salvo, a lei tem que ser cumprida 100%. Se é 100%, observe quem é o homem que pode cumprir a lei de Deus. Aí Paulo vai dizer, nenhum, não há um que entenda, não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram um só, são inúteis. Não tem ninguém. Quando você estuda Cristologia, entende os estágios de Cristo, e um deles é o estágio da humilhação, que Deus foi humilhado, tornou-se homem, irmão. É o primeiro estágio da Cristologia, que Deus une-se à carne, tá? A união hipostática. Uniu a matéria com a divindade, aí tornou-se uma só. Ali é o primeiro estágio da humilhação de Cristo. Ele foi humilhado ali, meu irmão, porque Deus se rebaixou ao nível mais baixo que tinha, que é o ser humano. Ele torna-se homem, Deus de um lado, homem de outro. E Paulo vai mostrar que agora há uma grande necessidade do ser humano ser salvo. E quem salva é Deus, homem. O Deus homem salva, viu? Pecadores como eu e você. O que eles querem dizer com a expressão, irmãos? O que diremos então? Toda vez Paulo, quando abre os capítulos, ele diz, que diremos, pois? Que diremos então? Ele quer dizer que se a salvação não é pelas obras, então não existe vanglória, então não fica assim Abraão. Abraão não foi salvo por realizar obras, mas acima de tudo porque ele creu em Deus. Quando você observa o texto, você observa que Abraão está praticando alguma coisa. Aí você observa que Abraão talvez pudesse ser salvo, porque Abraão estava fazendo o sacrifício do seu filho. Mas não foi aquilo. O ponto inicial é quando ele crê, irmãos. Porque até o ato de eu levantar a mão com a faca para matar o meu filho, até porque eu levantei, porque eu creio em Deus, porque a ordem foi, mate-o, ele disse, vou matá-lo, porque ele creu, irmão. Agora eu acredito, irmãos, que o peito de Abraão estava queimando, porque ele não queria fazer aquilo na íntegra, mas por questões de obediência a Deus, que ele era temente a Deus, um servo de verdade, ele disse, eu vou matá-lo. Agora eu acredito assim, santos,
porque ele poderia dizer assim, eu vou matá-lo, meu filho, mas eu acredito que Deus pode trazer ele de volta. Pode trazer ele de volta. Mas mesmo assim, ele levanta o cutelo e vai golpear o rapaz, a criança. Aí Deus faz o que Deus faz? Detenha teu braço, homem. Segura o braço. Aí prendeu um cordeirinho assim numa galha e trouxe o cordeiro e trocou de lugar com o garoto, né? E ali ele mostra que ele se tornou o pai da fé de todos os crentes, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, santos. Aqui fala o versículo, primeiro ponto, irmãos, do capítulo 4. Vamos entrar aqui no texto. Que diremos, pois, que achou Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele está fazendo aqui o quê? Uma pergunta. Ele está perguntando. E agora, qual é a resposta? O que quer dizer esse versos 1, irmãos, quando Paulo faz pergunta? Havia muitos judeus espalhados, os santos, pelo Império Romano. Entenda, irmão, judaísmo era uma praga constante no meio das congregações. Nós temos uma ideia muito equivocada do que são os judeus. Viu? Os judeus do passado eram o povo da aliança de Deus. A aliança foi feita com Abraão lá atrás e foi ratificada com Moisés. Mas os judeus do primeiro século, irmãos, eles estavam num estágio tão deplorável em termos de teologia que nada que se falava eles concordavam, santos. A teologia dos judeus naquela época era contrária à teologia que estava sendo pregada lá atrás. E quando Jesus chega, irmãos, a coisa já está deplorável no meio do judaísmo. Muita tradição rolando no meio da comunidade. A teologia no mais baixo grau de praticidade. Então o povo não estava, de fato, alinhado com Deus. Estava fora do Evangelho. Quando Paulo diz isso, o que quer dizer esse versos 1? De que esses judeus, eles estavam simplesmente interrompendo o progresso da igreja. Então, quando Paulo fala isso, Paulo já estava imaginando um diálogo imaginário. O que é um interlocutor imaginário? Que Paulo estava pressupondo, se eu disser isso, eu não vou para Roma agora. Se eu disser isso, vai poder aparecer um judeu que vai dizer assim, por que isso? E por que aquilo? Aí Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. É um interlocutor imaginário, ele não é verdadeiro, ele não existe, mas para que a pessoa, quando for ler a epístola, pudesse compreender, irmãos. Então, como ficou a situação do patriarca Abraão diante de Deus, irmãos? Para os judeus, Abraão foi justificado pela observância e as práticas ritualísticas. Então, eles acreditavam que Abraão foi salvo porque Abraão fez obras. Abraão fez alguma coisa diante de Deus. E por esse realizar, Deus o salvou. Então, os rabinos ensinavam que antes de revelar a lei a Moisés, há 400 anos, Deus revela a lei a Abraão, santos. Se você chegar hoje em Israel, os judeus, eles ensinam isso, que antes de Moisés se aprofundar na Torá, porque ali surge a vida da Torá, a escrita surge ali, mas a escrita ela já estava na mente de Deus. O que é que os rabinos dizem? Que esse conhecimento passivo da lei da Torá, Deus deu a Abraão, e que Abraão já estava nesta prática antes de Moisés. Irmãos, isso pode ter sido verdade, mas para mim é só falácias. Por quê, santos? Porque não tem nenhum texto na Escritura que aponte para essa verdade, que Deus conversou antes com Abraão e mostrou tudo aquilo que está no Decálogo, nos 10 mandamentos, na Torá, nos profetas. Não tem nada disso escrito de fato. Então, se não tem escrito, irmãos, aí João Calvino diz uma coisa interessante. Se a coisa está obscura, veja que Calvino é um homem super inteligente para a sua época, viu? Super inteligente. Se a coisa não está clara, não podemos defini-la como doutrina, rapaz. Eu não posso entrar num campo minado, porque se você entrar no campo minado, você vai morrer. Porque já está dizendo, ele está minado. Há uma grande probabilidade, essa probabilidade de eu pisar e detonar, é o campo teológico. O que eu vejo hoje de irmãos meus, ministros, que a coisa não está clara e ele define como clareza aquela coisa, irmão. Clécio,
como funciona as duas personalidades de Jesus, a humana e a divina. Eu sei te explicar até aqui, porque a Escritura me dá autoridade para pegar até aqui. Passar de lá, não posso mais para lá não, irmão. Como é que tu me explica a Trindade, Clécio? Eu não sei, é inexplicável a Trindade. Inexplicável, não tem resposta para aquilo ali, Santos. Eu sei que existe, mas não tem. Então, como é que o homem tem liberdade ao mesmo tempo e Deus usa a sua soberania? Como é que eu posso relacionar as duas coisas? Aí eu vou repetir as palavras do pastor Granconato. Não tem link para linkar os dois, meu irmão. Não tem não, meu irmão. Se não tem link, então eu não posso definir ela, é dessa forma. Agora eu posso definir até aqui, ó, onde ele me dá a visão para poder enxergar, que eu estou vendo. Mas passou disso, irmãos, eu não posso fazer isso. Então essa conversa que Abraão tinha recebido a lei de Deus antes de Moisés, ela é apenas do campo da filosofia, Santos. É artigos filosóficos, campo das falácias. Não tem nada de escrito no Antigo Testamento e não tem nenhum respaldo disso no Novo Testamento. Agora, Paulo responde ao seu interlocutor imaginário da seguinte forma. Veja como é que ele vai colocar. Ele faz a pergunta, será que Abraão foi justificado pelas obras, fazendo a prática? Ele diz, se Abraão fosse recebido na eternidade por meio de obras da lei, ele teria de que se gloriar, queridos. Ele poderia se gloriar. Eu sou salvo porque eu faço isso. Eu sou salvo porque eu evangelizo. Eu sou salvo porque não falta um culto. Eu sou salvo porque sou dizimista. Eu sou salvo porque jejuo. Eu sou salvo porque me afasto das práticas pecaminosas. Eu sou salvo porque eu leio demais. Eu faço muito curso de teologia. Eu faço isso. A Eclésia que não faz nada disso, o que quer contar? Ele ia se gloriar diante de mim e de Deus, porque eu faço todas essas coisas, irmãos. Salvação não entra no campo das obras, porque não pode, irmãos. É impossível Deus salvar alguém por meio de obras, no campo moral, irmãos. Entenda, viu? Eu estou falando do campo moral, viu? Eu não estou falando do campo espiritual. Eu estou falando que, como morais que nós somos, seres morais, seres racionais, seres humanos de fato que nós somos, não podemos trocar salvação por obras. Porque se a pessoa que pratica obras, obtendo um desejo de ser salvos, eles estão em pecados. Eles não vão para o céu, eles vão para o inferno, que é o lugar deles. Porque Deus não negocia com pecadores. Deus não faz negociação com pecadores. E ainda mais, negociações absurdas feito essa. Então, Deus não gosta de obras na condição pré. Ele gosta de obras na condição pós. Antes, não. Antes, ele quer dizer, a salvação é minha. É minha. Oséias diz, a salvação ela pertence ao Senhor. É Deus que dá a salvação. O homem não participa dela, porque ela é uma dádiva da graça de Deus. Entendam, graça não se compra, graça não se negocia. Graça, é dada. Você não pode comprar, queridos. Nessas questões, Paulo vai dizer que Abraão não foi salvo por meio destas obras. Então, hoje, observamos na vida dos falsos cristãos, irmãos. O que é que nós podemos observar na vida das pessoas? Que eles creem, eles professam, de fato, que serão salvos em praticarem as obras perante Cristo. Que é aquele linguajar de dizer assim, eu sou fiel ao meu Senhor. E quando ele voltar, por meio dessa minha fidelidade a ele, ele vai me salvar. Simplesmente ele está dizendo o seguinte, que é o mesmo linguajar dos judeus, que eu vou ser salvo porque eu pratico as boas obras. Eu vou ser salvo porque eu me esforço em obedecer a Deus. Eu vou ser salvo porque eu sou obediente ao Evangelho. Irmão. E é verdade o que eles estão falando, irmão. Eles se esforçam de verdade. Eles não são mentirosos, não. Eles se esforçam de se acabarem para serem salvos. Mas Deus disse, eu não posso salvar nessas condições. Porque salvação não tem ligação com obras. Ela é cortada das obras santas. Então eles comentam que somos fiéis ao Senhor, fazem todas essas práticas, mas essas práticas, irmãos, elas não podem colaborar com a salvação. Elas não podem. E diante de Deus, Abraão era um pecador igualmente a nós. A nossa cosmovisão, irmãos, quando olhamos para os heróis da fé, é de colocarmos os homens num patamar diferenciado. Todos são pecadores. Todos são desprovidos da graça de Deus.
todos são quebradores da lei de Deus. Todos eles, irmãos, todos eles. A figura mais imponente que tinha no Antigo Testamento, um homem chamado Moisés. Quando se fala do Antigo Testamento, os judeus lembram logo o quê? A lei de Moisés. Deus pega o decálogo e dá de presente a Moisés. Malaquias 4,4 diz que essa lei pertence ao meu servo Moisés, é dele a lei. Eu dei a ele. Mesmo assim, ele era um pecador. Então não tem como escapar desse lado. A criança, quando ela nasce, já é transgressora. Não na prática, mas na essência, queridos. O que é essência? É aquilo que está dentro dela, na raiz dela. Ela já nasce transgressora, que é o que o catolicismo não acredita nisso. E as filhas de Roma também não acreditam nisso. Os filhos de Roma querem que as crianças são inocentes, meu irmão. O meu professor de teologia sistemática no curso de mestrado, ele abriu a confissão de fé e começou a falar de Adão como inocente. Eu levantei o dedo assim e disse: eu preferia trocar essa palavra, mestre. Qual palavra você colocaria aqui? Ele tira essa palavra inocente, coloque ele santo. Adão era santo, não era inocente, irmãos. Adão nunca foi inocente. Adão era santo. Inocente não. Aí vemos as crianças de hoje. São um bebezinho quando nasce, inocente na ortopraxia. Viu, Santos? O bebê, na ortopraxia, ele é inocente. Que sentido? Porque ele não cometeu mal nenhum. Mas na essência dele, Romanos capítulo 5 e 12, Paulo vai dizer que todos pecaram, meu irmão. Ou seja, todos já nascem inclinados para o pecado. Todos já nascem com a essência do pecado. Que nós chamamos isso na teologia reformada de pecado original. Pecado original, irmão, não é o primeiro pecado, Santos. Pecado original é a consequência deste pecado de Adão e Eva. E qual foi a consequência? Que todos os seres humanos foram mergulhados em trevas absolutas, sem condições de sair dessas trevas. Somente um tem poder para tirar os homens das trevas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tem condições de tirar o pecador de lá. Mas todos nós estamos envoltos do pecado. A água do batismo, irmão, significa que nós somos sujos. É por isso que as crianças, os bebês têm que se batizar. Por isso que nós batizamos nossos filhos. Não é para salvá-los não, santos. É para mostrar que ele é um pecador e que ele só pode entrar na aliança, a igreja, se ela passar pela água, as águas do batismo. Mesmo nós reformados, irmãos, muitas das vezes perdemos a nossa resiliência. O que é uma resiliência, irmãos? É quando nós começamos uma coisa, temos que terminar, santos. A resiliência é isso. Se nós lá atrás tínhamos a teologia reformada como centro da coisa, hoje nós praticamente perdemos a essência. Estava vendo um vídeo agora há pouco de uma igreja presbiteriana, IPB, ilegítima, Igreja Presbiteriana do Brasil, fazendo corinho dentro da igreja, aquelas coisinhas, aquelas menininhas que ficam cantando dentro da igreja, dançando. Até um rapaz botou como deboche, uma igreja reformada com espírito arminiano. Veja onde nós estamos, só caso, viu? IPB. É melhor fechar essa igreja, veja, fecha isso, não é igreja não, pô. Perdeu a resiliência. Não tem mais resiliência não, pô. Aí quando encontra um cara chato feito eu, aí diz que eu sou arrogante, diz que eu bato demais, que eu não presto. Mas é a realidade. Essa é a realidade, pô. Tem que mostrar o evangelho nu e cru, do jeito que ele é, santo, para as pessoas. E este evangelho é o evangelho que Paulo fala. Lutero, quando estava na dieta de Worms, foi o que aconteceu? Eles perguntaram assim para Lutero: quem é a tua autoridade, Lutero? Aí Lutero disse: o apóstolo Paulo. Olha aí, coisa linda. Ele fala por mim. Aí, olha, eles se calam, porque a doutrina da justificação pela fé, naquele período, Roma não tinha ainda afiado as espadas, não sabia o que era aquilo, não. Por isso que eles recuaram, e Lutero começou a bater. Então, nós entendemos que aquela doutrina, Santos, ela continua hoje para nós. E por que nós não fazemos isso? Somos covardes, muitas das vezes, em falar essas coisas. Porque nós queremos agradar o público que está aí fora. Estou preocupado com o público não, viu, irmãos? Eu não estou preocupado com o público. Nós estamos preocupados em levar
o Santo Evangelho, santos. Então, Lutero aqui ele ensinou a clara doutrina da justiça de Deus. E ele disse, se uma igreja crê e pratica coisas em geral para receber a salvação, ela encontra-se decaída diante da graça de Deus. Em dois tipos de igreja, uma que está de pé e uma que está caída. A que está caída é aquela que diz que salvação é por obras. Eu obedeço ao Evangelho, mas tem que haver uma participação de obras. E o outro lado diz que a igreja que está de pé é aquela que deposita a fé nas mãos de Deus. E Deus cuida do resto, irmãos. Isto é o que o Evangelho ele propõe para cada um de nós. Agora, se a igreja ela repousa das suas obras nas mãos do Senhor, ela vai receber o quê? Salvação. Foi isso que Abraão fez. Abraão, relaxou diante de Deus. O relaxar que eu falo, irmãos, não é o lado negativo, mas o lado bom. Ele esperava em Deus. A suficiência em Deus, ele esperava. Quando ele recebe a cantada de Deus, de ti farei uma grande nação, passou 13 anos, meu irmão. O velho já estava muitas vezes agoniado. 13 anos, meu irmão. Estou envelhecendo e Deus não fez nada. Mas ele não duvidou não, viu? Vamos continuar, minha esposa. Vamos continuar. Ele vai ter que dar um herdeiro. Tu és estéril e estás ficando velha. Como é que vai ser isso, Senhor? Estou ficando velho, quer dizer, estou ficando impotente. E a minha esposa é estéril. Como é que é possível isso ser cumprido? Aí eu olho assim para ele. Olha, vem cá, Abraão, sai daí de dentro, vem aqui para fora. Olha para o céu, ele olha, conta ali quantas estrelas tem. Não podemos contar, porque são milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas. Assim vai ser a tua geração, a tua posteridade. Assim vai ser. Aí Abraão, relaxa de novo. E mais anos, anos de novo. Aí, Pai Senhor, aí lá vem a mulher é fogo, viu, santos? Quando o homem cai na escuta da mulher, fora das escrituras ele peca. Você viu o que foi que Eva fez? Trouxe fruto para Adão comer, meu irmão. E ele comeu. Entrou em pecados. Sara chega e diz, olha, sem condições, faz o seguinte, usa a minha escrava, H, tem relações com ela e eu acho que é isso que Deus quer. E vai ter, a tua geração vai ser por ela, por mim não, porque eu não tenho condições não. Aí Abraão obedece a mulher, pô. Toda vez que o homem obedece a mulher, ele cai, pô. É assim que funciona. Toda vez que o homem obedece a mulher, ele cai. Por quê? Porque ele sabia que a coisa era errada, ele vai fazer. Agora, isso que eu quero dizer, irmãos, não é isso que eu estou dizendo não, viu? As mulheres são obras de Deus. O provérbio diz que quando o homem encontra uma mulher, encontra coisa boa. E é boa as mulheres do Senhor. Quando elas estão dentro do patamar teológico de Deus, viu? Fora não, irmãos, entendam, viu? Para depois estar dizendo que eu estou alhando o pau nas mulheres, né? A minha mesma é espetacular, viu? Minha esposa. Então, eu já vejo que ela não é desse tipo. Mas, aí ela traz H, e H tem relações, a palavra deitar tem relações, e Abraão agora tem um filho. Mas Deus disse, esse menino aí não é meu, ele não é meu não. O teu ainda vai vir. Vai vir, nesse daí não. Então, as prerrogativas que Abraão teve de esperar em Deus, irmãos, esperou demais, é muito tempo esperando, mas porque ainda não era o tempo que Deus tinha para cumprir aqui a promessa. E essas benditas obras que estão dentro do contexto, irmãos, elas não podem serem uma pré-condição para conduzir os homens à salvação, mas elas devem ser o resultado externo dessas pessoas que foram salvas e justificadas. Então vocês têm que botar na sua mente o seguinte: as obras que eu faço, irmãos, não é para sermos salvos, mas é para testemunhar a minha e a tua salvação. Para isso que servem as obras, para mostrar aquilo que nós já somos, não o que seremos. Essas obras não podem ser taxadas como boas, porque, irmãos, porque a nossa fábrica, a nossa essência é um gerador ainda que mantém mesclas do pecado. Um pregador americano, ele pregou Isaías 53, o texto que diz que ele tirou todas as nossas enfermidades. O pregador disse que ele tirou todos os nossos pecados, foram removidos, e que nós hoje,
que estamos no estágio de santificação, nós não podemos mais pecar. Eu digo, talvez ele estava lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Porque mesmo depois do estágio do novo nascimento, continuamos ainda a pecar, queridos. Não podemos parar de pecar, irmãos, porque estamos na carne ainda. A carne ainda vai passar por um processo de transformação radical. Aí quando vocês entrarem nesse quarto estágio, o que é que acontece com os nossos corpos? Eles ficam, como disse Santo Agostinho, impossível de pecar. Não mais pecará, irmãos, porque a essência que te faz pecar, ela foi retirada de você. Primeiro já foi tirada a primeira essência. A condenação que te leva para o inferno, ela foi arrancada, que chamamos de o poder do pecado foi tirado da igreja, mas ela continua a pecar. Mas a segunda essência ainda vai ser arrancada para sempre. Os nossos corpos serão iguais ao corpo de Cristo, sem pecado, sem desejo pecaminoso, uma mentalidade totalmente santa, não pode mudar com a variação do tempo, porque Deus é atemporal, Ele não muda, mas nós mudamos, somos temporais. Deus não muda, meu irmão, quem muda somos nós, a mutação está em nós. Então nós vamos passar por este processo. Mas Abraão aqui ainda, ele se encontrava na carne. Então Abraão era considerado ainda um pecador diante de Deus, e que estas obras de Abraão não poderia conduzi-lo à salvação de Deus. É isso que Paulo quer mostrar aqui, que estas obras são mescladas com o pecado. Tudo que sai do pecado é manchado, santos. Deus não aceita a obra pela metade. É por isso que a obra tem que ser feita, mas sem mancha, sem nenhum resíduo, sem nenhum grude ou lodo do pecado. Mas se nós temos um pequeno lodo ainda, ou um resíduo de coisas ruins, então Deus diz que isso não é 100%, porque ainda está manchado. Aí foi o que Deus fez? Deus providenciou um corpo para ele, e este corpo é chamado de Jesus Cristo. Deus ganha um corpo, irmãos. Deus humaniza-se. Pela primeira vez, Deus humanizou-se. O corpo de Jesus estava dentro da Virgem Maria. Pelo poder do Espírito Santo, aquele corpo não foi contaminado, santos, para que Jesus nascesse em pecados. José não teve participação ativa e nem passiva na relação sexual com Maria. Maria teve a relação com o Espírito Santo, podemos dizer assim. Não física, né, irmãos? Mas o Espírito engravida Maria. E ela, quando pare Jesus, ele sai sem pecados. Mas Maria, pecadora até o talo. Quando a palavra diz que ela é bem-aventurada, não é aqueles termos que a Igreja Católica usa, não, viu, irmãos? Ela foi agraciada. Milhares de moças na época, mas Deus quis ela. Então ela foi o quê? Agraciada. Foi uma escolhida, mas isso não quer dizer que ela era pura, não, viu, irmãos? Porque ela nasceu debaixo da condenação de Adão, viu? Então ela era uma pecadora. Então nós entendemos que por um poder instrumental do Espírito Santo, o pecado não foi passado para ela, para ele, para Jesus. Mas ela era uma pecadora, irmãos. A concepção que Roma tem de nós é totalmente avessa. Nós não maltratamos Maria, como eles pensam. Nós não acreditamos que Maria é uma mulher má. Maria foi uma mulher boa, uma santa de Deus. Mas Maria tem que entender que ela tem que ficar no seu patamar. Eu não posso colocar Maria num patamar que não existe. Os filmes cinematográficos, quando eles vão tratar de Maria, ele trata Maria num patamar diferente. Aquele filme aqui brasileiro, né? O Alto da Compadecida, mostra que quando Deus está julgando as pessoas, quem dá o crédito final é Maria. Aí Maria diz, esse pode, esse não pode. Isso é filme, rapaz. Isso não existe na prática, não. E ela diz, olha, meu filho, esse aqui não, né? Aí Jesus vai lá e perdoa o imundo que está lá embaixo, né? Mas isso aí é filmes. Bíblia não existe isso. Maria não participa de decretos. Maria não participa de juízo, irmãos. Porque isso é coisa da Trindade. É Deus subjugando as pessoas. É Deus julgando as pessoas. Isso é só em teatrinho, em cinema. Mas a igreja crê nisso. Só existem duas pessoas que intercedem na Bíblia pela igreja. Duas pessoas. O Espírito Santo e o próprio Cristo. Não tem Maria no meio, não, irmãos. Maria disse, olha,
homens, vem cá, fazei tudo quanto ele vos disser. Agora, essa é a Maria bíblica. Faça tudo que Jesus disser. Faça. Ele pode, eu não posso não. Essa é a Maria bíblica, santos. Então, nesse aspecto aqui, Deus encarna-se em Maria e traz salvação a pecadores desprovidos de salvação. Então, essas obras não podem ser taxadas como boas obras. Se vocês estiverem pensando que eu vou ser salvo porque eu faço isso, pode tirar o cavalinho da chuva, santos. Vocês não vão ser salvos por causa disso, não. Vocês terão juízo sobre a vida de vocês, porque vocês estão trocando a fórmula que Deus prescreveu. Deus disse, a salvação é por meio da fé, é crença, não obras, que elas não podem te salvar. Se essas obras são chamadas de pseudas, santos. A palavra pseudo quer dizer falsificadas. Deus não aceita essas obras, não. Mesmo que elas sejam com boas intenções, Deus chama elas de pseudas, obras falsas. Por quê? Porque não provém de mim. A gente ontem aqui na doutrina, a gente falou de duas palavrinhas interessantes, né? Aquelas coisas que está prescrita e os decretos de Deus. O que está prescrito é o que Deus quer que façamos. A vontade de Deus é prescritiva. Está lá dizendo, ó, faça isso. Então, se eu não estiver dentro da prescrição de Deus, essas coisas que nós fazemos não têm apoio nas Escrituras, então elas são pseudas, são falsas, não podem ser executadas. E a igreja brasileira é uma igreja pseuda, porque só faz aquilo que Deus não quer. Não tem condições. Então essa é a prerrogativa que o apóstolo Paulo deixa. Paulo fecha a argumentação no versos 3, dizendo o seguinte, o que diz a Escritura? Mas por que Paulo faz a pergunta, irmãos? Porque Paulo estava imaginando que os judeus iriam fazer a pergunta. Aí Paulo disse, nem a tua argumentação judaica e nem a minha argumentação como apóstolo. Vamos ver o que é que Deus diz? Por que ele diz? O que diz a Escritura quer dizer o que Deus vai dizer sobre isso. Aí os judeus agora baixam a cabeça. Por quê, irmãos? Se tem um povo que se curva diante da lei de Deus, é os judeus. Mesmo em pecados, eles conseguem ver a Torá, que é o Pentateuco ali, como a voz ativa de Deus. Ele diz, olha, veja o que é que diz a Escritura, aí vai dar a pancada nele, Gênesis 6, 15, 6. E diz, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Tu vê aqui alguma obra, judeu? Imputado significa creditado, colocado, atribuído na tua conta sem tu merecer. Então, quando ele diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça, quer dizer, não é a tua justiça, Abraão, é a justiça de alguém sobre você. Nesse caso, a justiça de Cristo, irmãos, que estava sobre Abraão. A justiça de Deus repousa sobre você. Porque se a justiça de Deus não estiver sobre você, você está condenado. Totalmente condenado, santos. Tem que haver uma justiça de alguém. Não existe nenhum justo, então como ficaria o ser humano? Não existe ninguém justo na terra, irmãos. No aspecto de receber, merecer a salvação. Não há nenhum. Nenhum deles. Patriarcas, nenhum. Apóstolos, nenhum. O melhor dos apóstolos chega a dizer assim, miserável homem que sou. Então, se Paulo está falando ali dele próprio, ou do judeu, ou de qualquer homem, é o mesmo escrutínio. Todos são iguais. Todos são indignos de receber salvação, queridos. É por isso que nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelo ato salvífico que Ele fez conosco, porque nós não merecemos nada. Não merecemos nada. Então, nesse aspecto, irmão, o de jogar os judeus contra a Escritura, ela foi perfeita. Ele joga o indivíduo contra a Escritura porque deixa ele na parede, ó, só levando pancada, porque a Escritura vai dizer, é a voz de Deus. Quando Calvino falava, não podia ter palavra final. Quando Lutero dizia a coisa, não podia ter palavra final. Ele não tem autoridade para isso, irmãos. Os grandes gigantes da teologia da igreja, quando eles falavam alguma coisa, não tem como dizer a palavra final, não pode, irmãos. Porque é teologia. É teologia. Existem duas normas dentro da Escritura rolando. A normata e a normas. Uma rege a pessoa e a outra é a autoridade de Deus. Então, a norma diz o seguinte, que as confissões que nós temos, confissão de fé, livro de teologia, artigo, tese,
Isso não é inspirado, isso é tirado de dentro das Escrituras, que é a mente do homem que tirou. Então, essas coisas que nós tiramos da Escritura, ela não é autoridade final, viu? Uma igreja católica diz, é autoridade final, não é autoridade final. A autoridade final é a Escritura, que ela diz que é a autoridade final. Confissão? Não. Pregador? Não. E os teólogos da igreja, os mestres? Não têm autoridade final. A autoridade final é Cristo. Ele é que diz o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz o que é pecado e o que não é pecado. A Bíblia diz quem é salvo e quem não é salvo. A Bíblia diz, dá o referencial, é ela que é a mãe da igreja. A autoridade máxima da igreja não são os ministros, mas é o próprio Cristo, irmãos. Se tem algum teólogo que diz que ele tem palavra final, ele está errado, rapaz. Ninguém tem a palavra final, não. Mas Cristo tem a palavra final com relação a isso. Então, Paulo mostra aqui os judeus, está aqui a palavra final para vocês, é Deus falando. Abraão creu, a palavra pistis, que é crer, não é praticar, ele vai ser salvo. Por quê? Porque ele creu, aí os judeus se retraem, porque é a palavra de Deus que está dizendo, não é mais Paulo. Porque Paulo também não tinha autoridade final, santos. Quem tem é o dono de Paulo, irmãos. Então, nesse sentido, Paulo coloca os judeus dentro da sua esfera. Então, Deus falou dessa forma, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, santos. A justiça foi cumprida 100%, cabalmente 100%. Então, ele não disse, Abraão fez as obras e isso lhe foi imputado por justiça, como os judeus acreditavam. Não, obras não, santos, obras não. As Escrituras corrigem essa falha. As obras, eles fazem parte da estruturação do reino de Deus. Isso é verdade. Elas têm que estar dentro do reino de Deus. Agora, não é pré, é pós. Não pode ser antes. Quando ela está autorizada a penetrar na vida dos crentes? Quando que ela está autorizada para adentrar? Ele diz, antes, durante ou depois de sermos justificados, irmãos? Aí você vê aquela briga, né? Os arminianos, quando pegam os reformados, dizem assim, você diz que salvação é somente por fé? Eu digo, eu não. A Escritura diz, eu não. Então, por que Paulo diz lá, Tiago vai dizer, não somente por fé, mas também por obras. Aí depois, quando você pega no ringue e bota Paulo e Tiago para brigar, trocar socos, você vai entender, né? Que qual é o campo que Paulo está falando? Qual é o público que Paulo está falando? Qual é a condição que Paulo está falando que Tiago não está falando? São totalmente opostos entre si, santos. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? O homem é salvo por meio da fé. É quando ele crê em Deus. E o que é que Tiago está dizendo, irmãos? Quando o homem é salvo por meio da fé, para mostrar a sua salvação, para dizer que ele é salvo e garantir essa salvação, ele tem que praticar as boas obras, que é a tal da ortopraxia, santos. Não adianta eu ter a melhor teologia hoje. Eu sempre falo isso para vocês, né? Não adianta nós termos a teologia reformada, boa, de qualidade, e nós não praticarmos, rapaz. Não adianta, não. Um certo pregador disse, era bom que nós teríamos a ortopraxia arminiana, olha para aí, meu, com a mentalidade reformada. Se os dois estivessem juntos, perfeito. Porque eles pregam assim, ativamente, vivem uma vida ativa, mas sem entendimento. Nós não temos a vida ativa que eles têm, mas temos entendimento. É o contrário. A gente tem que ter os dois, rapaz. Tem que ter os dois, santos. Se você olha para os puritanos lá atrás, termo de ortopraxia era ali. Conhecimento e prática, meu irmão. Prática e conhecimento. Os Estados Unidos cresceu com os puritanos, moralmente e espiritualmente. Aí o Brasil tem a teologia reformada, que está em processo de crescimento ainda. Cristãos apáticos, cristãos fracos na fé ainda, que não conseguem praticar. Estuda 5 pontos de Calvino, achando que já é calvinista. Eu vou estudar aqui os 5 pontos da Tulipe. Estou achando que já sou reformado. Aí quando vem para dentro de um campo reformado, vou te mostrar o que é ser reformado. É campo intelectual e campo prático. A teologia é extensa para tu aprender. Para você ver o que é bom. Isso é ser cristão, queridos. Que nós estamos devendo aos nossos antepassados lá atrás. Então, as Escrituras, elas corrigem esta falha, santos. Elas servem para confirmar, ratificar e glorificar a pessoa de Deus em nossos corpos. Vejamos em Romanos 12, que ele diz, suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus. E não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os nossos corpos foram feitos para glorificar a Deus. Mas por que nós não glorificamos? Por dois aspectos, santos. Como é possível eu fazer uma coisa se eu não tenho conhecimento da coisa? Como é possível glorificar a Deus se eu não sei quem é Deus? Como é possível glorificar a Deus se eu não sei como glorificar a Deus? Como é possível glorificar a Deus com as obras se eu não sei nem que obras são essas? Então, como é que eu posso glorificar a Deus? Aí Paulo diz que os nossos corpos foram feitos para isso, como instrumentos para praticar as boas obras em nossos corpos, e que isso nós retornamos para Deus, estamos glorificando a Deus com as nossas obras. Aí agora as obras entram. É por isso que Tiago diz que quando há uma conversão, quando o homem é justificado pela fé, ele está salvo, e para ratificar a sua salvação, que ele de fato é salvo, ele pratica as boas obras. Porque se ele não pratica, ele não é crente. Se ele não pratica, ele não é salvo. Se ele não pratica, ele não conhece a Deus. Se ele não pratica, ele não tem o Espírito Santo dentro dele, não. Pode ter certeza disso. Isto é a verdade das Escrituras. Que a igreja está mais com bodes do que com ovelhas dentro do seu corpo, queridos. Que não pode. Mas as obras é uma evidência externa daquilo que nós somos. Isto é o que Paulo e Tiago vai dizer. Então, este ato de apresentar-se diante de Deus, na literatura grega, é um ato contínuo. O verbo grego diz, é um ato contínuo, que ele não para. Onde o pecador regenerado faz do seu corpo o quê? Um instrumento e um templo para adorar a Deus. Isto é o que os termos dizem. No verso 2 ele diz, não há redenção ao pecado, como um ato de fé em Cristo. O que quer dizer com isso, irmãos? Que não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, que os nossos corpos não podem ser entregues ao pecado. Ah, mas a carne é fraca, mas o espírito é mais forte do que a carne, meu irmão. Isso não é escape para que nós possamos pecar deliberadamente contra o Senhor, santos. Isso não pode ser feito dessa forma. A prática das boas obras, ela é necessária, santos. Agora, distinguimos o tempo em que elas devem ser recebidas pela igreja. Porque Paulo, quando escreve a Tito, ele vai dizer, esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Tito 3:8. Mantenha, o verbo grego diz, manter, resiliência, as boas obras. Mas não é para ser salvo, não. É para testemunhar a glória de Deus e mostrar aquilo que vocês já são, salvos. Porque o verbo já passou, irmãos. O verbo não está no futuro, não, já passou o verbo. A conjugação dos verbos é necessária dentro do Novo Testamento. Se eu conjugar ele no futuro, eu estou perdido, porque eu não sou salvo. Eu estou fazendo obra de um salvo, eu não sou salvo. Aí pergunta uma pessoa dessa lá fora, tu és salva? Eu não sei. Hoje eu sou, mas talvez amanhã eu não esteja. Talvez amanhã eu não esteja preparado e Jesus pode voltar, porque eles entendem, ele faz o link da volta de Cristo com salvação. Tem nada a ver com isso não, irmãos. Não tem nada a ver com isso não, santos. A salvação não é a experiência da volta de Cristo, não. A salvação já foi consumada. Ele vem buscar os salvos. Ele não vem buscar pessoas que queiram ser salvas. Ele não vem buscar pessoas que estão se preparando para ser salvas, não. Cristo vem buscar os salvos. Ele já sabe quem são salvos. Então não adianta você estar com essa sua mentalidade infantil, pensando dessa forma, eu vou me preparar. Como é que um pecador desprovido de Deus, desprovido da graça, desprovido do conhecimento, ortopraxia totalmente errônea, como é que ele está se preparando para receber a Cristo se ele está fora do alvo de Cristo, irmãos? Não pode, isso é irracional. É como eu vou fazer um concurso para uma prova. Eu não me preparei e eu quero ser aprovado na prova. Como é possível, ignorante, tu querer passar numa prova se tu não estuda? Mas os crentes é assim. Eu conheci um rapaz que trabalhava comigo, foi prestar um concurso e ele disse, eu não estudei, mas eu vou pedir a Deus para que Deus me aprove. Eu digo, meu Deus, Deus trabalha com corrupção, é? Como é que Deus vai te aprovar, rapaz? Vai pegar na tua mão e vai colocar as alternativas corretas? É assim que ele vai fazer? Ele não vai fazer isso, não. Você tem que estudar, preguiçoso, para poder obter coisas. Tem que trabalhar,
para obter suas coisas. Tem que estudar para tirar as melhores notas, rapaz. É assim que funciona na prática, santinhos. Mas nós estamos tão mal acostumados com essa teologia rasa que achamos que Deus é o nosso empregado. E com Deus não é o nosso empregado, santos. Então aqui ele começa, Pedro argumenta de forma singular a nossa salvação. Agora Tito já mostrou, agora Pedro vai mostrar dele, que diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, através da santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa interessante aqui, irmãos. O verbo está aqui. Que Deus nos chamou para a obediência. Deus não me chamou porque eu era obediente. Deus não chamou vocês porque vocês eram obedientes. Mas o texto diz que Deus te chamou para obedecer. Viu a diferença? Essa é a diferença. Fomos chamados para obedecer. Mas eu já sou salvo. Então, essa obediência é a prática, é a ortopraxia das obras, santos. Eu tenho que praticar as obras depois, não é antes. A palavra obediência aqui, ela entra como sinônimo com obras. Obediência é as obras. Como é que eu sou um obediente de braços cruzados? Eu sou obediente porque eu estou na prática. E essas obras são o resultado daquilo que Cristo fez aonde? No Calvário. A obra foi feita, irmãos. Mas, Clécio, não é 100% de obras? 100%. Cristo fez 100%? 100% de obra, Cristo concluiu a obra. Nasceu, viveu seu ministério, pregou, ensinou, curou, fez milhares de prodígios e maravilhas, foi para a cruz, cumpriu o seu propósito, que ele veio para isso mesmo, para morrer na cruz, derramar o seu sangue e salvar pecadores. 100% da obra foi feita. Você vê ali alguma participação humana? Pedro até tenta argumentar contra Cristo, né? Deixa eu ir no teu lugar, Senhor. Tu pode tomar do cálice que eu vou tomar, Pedro? Tu pode ir para o lugar para onde eu vou, Pedro? Não pode, porque tu é um pecador. Não tem condições. A carga é pesadíssima do pecado que vai cair sobre mim. É por isso que o texto Isaías 53 diz que ele foi moído por causa das nossas transgressões. A palavra correta, irmão, moído. Jesus começou a apanhar na noite anterior, até a crucificação. As chicotadas que ele levou passou do limite, irmãos. O chicote romano, 3 dobras, ossos e ferros, bolinhas de ferro aqui na ponta. Quando aquilo pegava na carne, rasgava a carne, os ossos estavam aparecendo de Cristo. Passou a noite todinha apanhando, queridos. Aí, para acabar com a vida dele, o que eles fizeram? Pega aquele madeiro e joga nas costas dele, para cumprir a profecia, né? Por isso que ele cai. Caiu várias vezes. Cirineu ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Por quê? Porque se ele não carregasse, Jesus possivelmente não chegaria vivo na crucificação. Possivelmente, meu irmão. Possivelmente. Então você vê, o pecado de fato foi castigado em Cristo. Quando o termo diz que ele foi moído, de fato ele foi triturado, meu irmão. Como se entrasse naquela máquina de fazer carne moída. Triturado. Não sei como que ele chegou na cruz, não. Então esse é o nosso Cristo. A obra foi perfeita. Perfeita, irmãos. Então, o testemunho da própria Escritura diz que o homem nunca foi justificado por meio da obediência de obras. Se algum irmão aqui tem esse pensamento de dizer assim, para eu ser salvo, eu preciso fazer algo, eu convido você a extirpar esse pensamento da sua mente, viu? Porque isso não é possível, santos. Você está contrariando a Deus. A religião dos judeus ela é denominada de meritória. Ela trabalha com mérito, ou seja, através dos méritos, cada um pode ser salvo. Quem tem essa teologia são os arminianos de hoje, que para eu ser salvo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso obedecer. Então, essa é uma cosmovisão que ela está presente hoje nas falsas instituições religiosas, que obras estão salvando pessoas, onde os membros são exercitados a sempre a praticarem obras. Eles nunca conseguem terminar as obras, irmãos, porque o pecado não deixa. Essa é uma prática. E nem exercer com perfeição. E muitas das vezes, o que é que acontece, irmãos? Eles entram em estado de depressão, porque não conseguem fazer a coisa. Muitos são doentes da igreja, porque não conseguem ser perfeitos, porque a teologia quer que eles sejam perfeitos. Não tem condições de ser perfeito, irmãos. Aí fica com problemas de depressão,
doença no corpo, dores no corpo, porque não conseguem, de fato, fazer isso. O versículo 4 e o 5 vai se encaixar assim, irmãos. Aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário, segundo a graça, mas segundo a dívida, irmãos. Veja o que Paulo está dizendo, viu? Aquele que trabalha, que é obediente, que faz as coisas, não lhe é colocado salário como graça, mas é colocado como dívida, santos. Então, o que trabalha é aquele servo que tenta agradar a Deus com o esforço de suas mãos. Ele faz isso de coração. Ele trabalha para merecer a sua salvação e Deus não dá salvação meritória. Porque se você está sendo trabalhado dentro da igreja, está obedecendo o evangelho para ganhar salvação, você não vai ganhar salvação, você vai ganhar condenação de Deus, porque Deus não trabalha dessa forma, santos. Ele moralmente e socialmente é correto, santos. Dar esmolas, ele é muito bom para fazer isso, os pedintes, ele cumpre os ritos religiosos, ele ajuda a igreja, mas isso não é suficiente para salvar o homem dos seus pecados. Essas coisas, não dá. E agora até a igreja universal e aquela igreja mundial, né? Fala, se você der o dízimo, você vai ser salvo. Meu Deus do céu. Isso é chamado de indulgências, irmãos. A pagar pela graça de Deus. Quem fez isso foi Roma no passado. As indulgências. Quanto mais alto é o cachê, maior é a bênção. Olha para aí. Vão todos para o inferno que fazem do evangelho um comércio. Comércio não pode ser tratado no meio da igreja, santos. Na religião das obras, você é um trabalhador. E neste caso, se você trabalhou o suficiente, o que Deus lhe der não é favor, mas é salário, entendam. Salvação não é por salário, salvação é por graça. O que é graça é dádiva de Deus. Deus não negocia com pecadores. Deus dá salvação a pecadores. Deus não quer nada deles, porque de fato eles não têm nada para darem. Então Deus dá graça e salva. Agora, se o crente entende que ser salvo é barganhar com Deus, ele está entrando em estado deplorável de ignorância com relação ao Senhor. Está entrando em condenação com Deus, que não se podemos negociar com Deus nessas condições. Na religião das obras, fica devendo ao pecador. Deus sempre está devendo ao pecador, porque ele está trabalhando e Deus vai pagar o salário dele. Ele trabalha e Deus paga. Então Deus fica em dívida com os operários da religião meritória, irmãos. Mas já que Deus não deve nada para ninguém, então salvação não é por meio de obras. Então, neste tipo de religião, Deus fica sempre devendo aos seus seguidores. Um aspecto bem parecido como este é alguns pastores que exercem o falso direito de subtrair dinheiro da igreja, meu irmão. Agora, eu não sei como é que é isso não, Jesus. Eu não sei como funciona isso não. Como é que um líder espiritual, ele começa a extorquir a igreja com dinheiro, porque tudo é dinheiro, irmão, na igreja. Tudo é dinheiro dentro da igreja. E a igreja, e dá. A igreja vai lá e dá. Os meninos têm no Zap uma parte que ele fala lá, que mostra muitos vídeos, esses caras, esses pilantras, que ficam enganando a igreja. Aí sabe de uma coisa? Eu não tenho pena dessas pessoas, não. Tenho pena delas, não. Pode dar tudo, dê tudinho, fique sem nada. Pode dar à igreja. Porque quem está ficando rico é os pastores, meu irmão, não são os membros, não. Porque a bênção do dízimo lá de trás diz, meu irmão, que na tua casa tu não terás espaço para guardar de tanta bênção que eu vou derramar, que as portas dos céus vos abrirão. Então é verdade, que aquilo ali foi uma prática judia, entende? E por que hoje os dizimistas que dão não têm a casa plena, não têm uma boa vida financeira, não têm seu celeiro cheio? Agora tem, os pastores têm celeiro cheio, porque quem abastece esses pilantras é os crentes, sem entendimento da coisa, como funciona. Aí começa a encher, eles de dinheiro. Então, nessas igrejas meritórias, porque quando eu pago, eu estou sendo merecido, Deus deve salvação a essas pessoas. Eles vão ter uma surpresa do juízo, quando eles se encontrarem com Deus. Porque eu fiz isso. Chamamos isso de falsos apóstolos, irmãos. Agora, se o pecador for cobrar a Deus o que é de direito, irmãos, ele receberá de verdade o que ele merece por direito. E o que é que o pecador merece por direito? É o inferno, santos. O que é que ele merece? Castigo, porque o salário do pecado ainda é o quê? A morte, queridos. Totalmente morte. Tem uma música gospel aí,
que até a igreja canta, né? Eu não sei se os presbiterianos cantam isso, né? Que é Davi e Tom, que ele canta aquela música Restitui-me. Já viu aquela música? É bonito, né? A música é bonita, a letra é emocionante, mas é herética. Então não adianta, rapaz. Restitui-me, ele diz o nome da música. Eu quero de volta o que é meu. Olha o que ele está dizendo para o Senhor. Senhor, eu quero de volta o que é meu. Olha para aí, coisa bonita. E a igreja começa a cantar com ele. Eu quero de... O que é de volta que é teu, rapaz? O que é de volta que é teu? O que é que tu tem para restituir? Mas não me diz, o que é que você tem de volta? O cara que é pecador, depravado, ele sai do estado de miséria, Deus liberta ele do pecado e ele começa a cantar. Eu quero de volta o que é meu. O que é de volta para ter o direito que você vai ter, que é receber o castigo de Deus. O salário do pecado que tu praticou desde a tua infância é isso aqui. É isso que tu merece de Deus. Ó. A igreja começa a cobrar de Deus, restitui, cobrando de Deus, botando Deus na parede e bombardeando Deus. E a igreja canta essas heresias, achando que está glorificando a Deus. Restituir-me. Restituir o quê, rapaz? Pecados? Eu, desde a minha infância, eu chegava na poupança de Deus, colocava lá, pecado, estou depositando pecado desde a minha infância. Quando eu chego, cheiro adulto, quando eu vou lá na poupança, está lá, gordinha, de quê? Pecados. Restituição, essa aqui, ó, pecados. Condenação eterna, santos. Mas a igreja canta como se fosse a coisa mais linda do mundo. A falta de propriedade teológica da igreja faz com que ela beba e cante heresias no meio da igreja. A cantora chamada Shirley Carvalhais, cantando no meio da igreja, dizendo assim, ó, que Deus me amou porque primeiramente eu amei a ti, Senhor. E com o resultado desse amor que eu te amei, tu me amou. Aonde que a Escritura fala isso? A Escritura fala o contrário, que Deus primeiro me amou para depois eu amá-lo, rapaz. É muita heresia cantada na igreja, diz, cantores de Deus não, Deus não tem herético? Deus não tem herético, senhor. Deus não trabalha com heresias, Deus é contra as heresias. Então isso aqui é uma afronta a Deus. A dívida aqui, irmãos, que não pode salvar, é que Paulo fala que dívida Deus não deve ao pecador, e que Deus não deve nada a esse pecador, e que Deus coloca ele no estágio de graça, para que ele receba, mas ele não pode. Ao versículo 5 diz, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada. Olha que coisa linda, eu não faço nada para ser salvo. Aí Deus diz o quê? Eu vou imputar na tua conta, vou acreditar na tua conta a tua fé, e tu vai ser salvo. E aquele que trabalha não vai ganhar nada. E aquele que não trabalha vai ser salvo. Veja que disparece. O que não trabalha, Deus dá salvação. E ao que trabalha, que se esforça e corre atrás, Deus não dá. É o exemplo clássico daqueles dois que chegaram diante do Senhor. Um exemplo clássico. Aquele cara que fazia tudo dentro do corpo de Deus, dentro da igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu me afasto do pecado, sou um homem santo, eu não sou como esse pecador miserável que está aqui do meu lado. Ele falou é verdade, irmão. Tudo que ele falou é verdade. Nada do que ele falou foi mentira. Tudo foi verdade. E você, meu filho, o que é que tem para dizer? Senhor, eu não consigo nem olhar para o céu de tão pecador imundo que eu sou, irmão. Tenha misericórdia de mim. O Senhor disse, ó, esse saiu justificado. Esse foi atribuído justiça nele. Porque ele mostrou o que deveria ser feito. Você está achando que salva sempre por obras, por você praticar, você não me conhece ainda, santos. O que é que nós aprendemos com isso, santos? Temos que agradecer, santos, incansavelmente ao Senhor, pelo aquilo que Deus fez por nós. Quando disser assim, irmãos, eu estou muito cansado, viu? Eu não vou para o culto, vá para o culto, mas eu vou dormir lá, durma ali, ó. Durma ali no cantinho, mas venha para o culto, santos. Mesmo cansado, venha para um culto. Na vida social que vocês têm trabalhando, honre a Deus, que essa é a obra que nós temos que fazer, viu? Honre os seus patrões, honrem as suas esposas, seus filhos. Isto é as obras, uma das obras que nós devemos fazer. Não se contentar com a vida pecaminosa que o mundo oferece. Isto é o que nós devemos fazer, santos. Que os nossos corpos foram chamados para uma instrumentalidade do Santo Espírito para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus com esses estágios, santos. Então, os judeus não conheciam a Deus da prática. Eles conheciam a Deus pela metade. Então, Paulo e Companhia Limitada, com os apóstolos, mostraram que forma sucinta Deus tem essa amizade com a igreja, santos.
Deus nos ama, irmãos. E por causa desse amor é que nós estamos aqui hoje. Por causa desse chamado que Ele fez com cada um de nós, é por isso que nós estamos aqui. Não é porque somos bonzinhos, somos obedientes. Não tem nada disso conosco, não. Mas nós devemos agradecer ao Senhor por todas as dádivas que Ele nos deu. Deu uma boa teologia, nos dá saúde, nos dá a oportunidade de estar com pessoas maravilhosas feitas vocês aqui. Isso é um privilégio para todos nós estarmos aqui hoje, santos. Quanto muitos queriam estar aqui, não estão. Estão mortos. Mas nós estamos aqui ainda, santos, vivos. E que possamos fazer uma autorreflexão, santos, sobre as nossas vidas. Estudem, viu, irmão? Estudem a teologia, que vale a pena. Mas também não se esqueçam do propósito da teologia, santos, que é produção. Tem que produzir, santos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, porque não foi por nossas obras que o Senhor nos chamou, mas foi pela tua instrumentalidade, ó Pai, da tua eleição, dos teus decretos, Pai. E nós somos felizes por isso, Senhor. Porque mesmo sendo pecadores como nós somos gratos pela nossa salvação, Pai. Não que nós merecíamos, mas que o Senhor nos deu, imputou em nossa conta, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que abençoe a cada um de nós que estamos aqui, em nome de Cristo. Amém, Senhor.